a gente vai acompanhando da melhor maneira possível. E eu tentei operacionalizar o canal no Rumble, não consegui até agora. O Rumble está começando, é cheio de restrições, não divulga nem o link da aula, não tem como divulgar, então eu não consegui fazer isso no Rumble, porque o Rumble, por enquanto, o Alexandre de Moraes não consegue censurar nada lá no Rumble, nada. Então, por isso que a turma está migrando para o Rumble e para o Local. Aquele Paulo Figueiredo, por exemplo, está no Local. Também o Alexandre de Moraes não consegue censurar nada. Mas está com a palavra, professor. Eu acho que hoje é o último ou o penúltimo encontro de Kant? Tem hoje e segunda que vem. Então, hoje é o penúltimo. Beleza. Então, a gente parou no encontro passado, quando o Kant diferenciou pensamento transcendental, que é o dele, de pensamento transcendente. E aí ele separou a filosofia dele de uma maneira bastante assim, clara, fez um corte, né, com relação ao que vem atrás e o que parte dele, né? Quer dizer, o que vem atrás seria, digamos assim, o transcendente, que é aquilo que olha para o além, né? Mais ou menos uma religião, e o que vem depois dele é a invenção de uma teoria do conhecimento, né? O que ele chama de transcendental, né? Então, transcendental, assim, não vai ter, claro que não vai ter condição da gente explicar bem isso aqui, porque tem que entrar no livro dele mesmo, mas transcendental, anote aí que são as condições de possibilidade do conhecimento, certo? Quando eu disse há pouco, né, quando a gente comentou há pouco, que uma coisa que Bolsonaro até involuntariamente permitiu ao povo brasileiro foi permitir-nos que a gente tenha de condições de possibilidade, né, de pensar política, né, de uma forma liberal, de uma forma direitista, vamos dizer assim, que não tinha até então, né? Certo? Daí o combate que esse pessoal que está entrando aí vai ficar nos combatendo durante os próximos 4 anos, né? Ninguém duvida disso, né? É aquela velha coisa que eu disse, né? O PT, quando está no governo, não governa. O PT, quando não está no governo, não deixa governar. É somente isso. Então, eles estão numa fase em que eles estão no governo, então eles não vão governar. Eles vão fazer essas besteiras. Hoje parece que aprovaram aquela língua sem gênero, né? Não sei o quê, eu vi uma coisa por alto aí. Então, é tipo assim, uma coisa altamente importante, né? Né? É coisa de gente empreendedora, né? Então, vamos lá. Vou passar a ler aqui umas partes, tá? Vamos ver se meia hora a gente conclui. Coerentemente com o que eu acabei de dizer, Kant denominou a teoria do conhecimento, desenvolvida por ele em sua Crítica da Razão Pura, como filosofia transcendental. Então, quando se fala em filosofia transcendental, a gente pensa logo em Kant, que foi ele o inventor disso aí. Ela não mais tinha pretensão de nos fornecer conhecimento a respeito do transcendente. Ficou para trás, né? Mas nos esclarecer a respeito daquilo que as 3 faculdades do conhecimento, que são o sensível, o entendimento e a razão, seriam capazes de produzir. Então, ele vai denominar várias coisas aqui. Kant chamou de
estética transcendental a doutrina sobre o espaço e o tempo, como formas como a gente percebe as coisas sensíveis, a gente vê, a gente escuta, né? A gente sente gosto das coisas, tudo isso, né? Ele denominou de analítica transcendental, que é uma lógica, a doutrina sobre os conceitos do entendimento, e ele denominou de dialética transcendental a discussão sobre as antinomias e contradições em que se via enredada a razão quando alçava voos mais altos, tratando de temas como Deus, liberdade e imortalidade. Então, esses 3 temas eram temas da filosofia, né, e sorrateiramente Kant escanteou, né, passou. Claro que continua da filosofia, mas não como conhecimento, apenas como pensamento. Então, a gente vê a separação do que é conhecimento e do que é pensamento, né? Então, a arquitetura conceitual barroca, né, século XVIII, XVII, XVIII, de Kant, certamente causa estranheza ao leitor atual. É bastante difícil. Ela responde, porém, ao esforço para encontrar uma forma adequada de expressão para aqueles novos conhecimentos, afastando-se da pompa da velha metafísica. Qual que é a velha metafísica? Tudo aquilo que ficou para trás, né? Descartes para trás, né? Então, na medida em que a gente adentra na ciência, é porque a gente está saindo da metafísica, né? Eu usei até um termo na vez passada, em que tem um autor aí do século de Kant, não, bem mais recente, que é o Max Weber, que fala que com Kant a gente presenciou um desencantamento do mundo. Quer dizer, as pessoas pararam de pensar em Deus e voltaram os pés para a terra, né? Então, o mundo não é mais aquele mundo mágico, né? É um mundo em que a gente tem que trabalhar para o dinheiro chegar, né? Só o PT que continua pensando que o dinheiro cai do céu, né? Por estética, entendia Kant simplesmente a doutrina da percepção sensível. De acordo com o significado original da palavra grega, ástesis, né? A estética transcendental retomava as ideias de Kant que ele já formulara em sua dissertação. O espaço e o tempo são representações necessárias a priori, portanto, existem antes de qualquer percepção sensível e tornam possível. Quer dizer, as coisas só chegam para nós porque existe espaço e tempo. Então, quando a gente morre, acaba o espaço e tempo. A gente não carrega nada para o além-túmulo, para o além-vida, né? Espaço e tempo são coisas que nascem com a gente e terminam com a gente. E eles tornam possíveis, né, a sensibilidade humana. E, por outro lado, o espaço e o tempo, quando eles são puros, né, eles permitem 2 ciências. Uma se chama matemática e outra se chama geometria. Certo? Isso tem outros envolvimentos que eu vou pular aqui. Aí ele pula para o campo da analítica transcendental. E aí vem os conceitos do entendimento. Né? É, ao contrário, muito mais rico. Kant interessava-se, sobretudo, pelos chamados conceitos puros do entendimento, ou seja, aqueles conceitos fundamentais que constituem o suporte do conjunto do nosso conhecimento conceitual. De acordo com a velha tradição filosófica, ele os denominou categorias. A elas pertencem as categorias de causa e efeito, bem como as de substância e acidente, com as quais nos é possível distinguir
nas coisas um núcleo essencial de propriedades cambiáveis. Apoiando-se na lógica do filósofo grego Aristóteles, Kant irá construir todo um quadro de categorias. O que é que significa tudo isso? É que todos nós, seres humanos, somos dotados de algumas categorias que a gente, assim como a gente nasce no lado da sensação espaço e tempo, no lado mental, a gente já nasce com certas categorias que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Aí tem 12 categorias que ele copia isso de Aristóteles. Causa e efeito, substância, acidente, necessidade, contingência, né? Tudo isso que permite a gente se alinhar, né, no nosso meio. E, mais ainda, de a gente fazer ciência. Ou seja, ciência é uma mistura de espaço e tempo com categorias. O que é que significa aí? Uma mistura de sensibilidade com entendimento. Tá certo? Só existe ciência, pois existe espaço e tempo a priori e categorias a priori. Tudo isso é muito complicado, mas, né, precisaria de tempo, né, como eu disse. E, por fim, né, aqui nessa parte, vem a dialética transcendental. O que é a dialética transcendental, gente? É a parte mais importante da gente. Embora ela não lide com a experiência, ela lida com os conceitos de Deus, de alma, de liberdade, tudo isso que não cabe também nem à ciência, cabe à própria filosofia, certo? Mas é coisa que a gente não pode deixar de lado, né? Porque quem é que vai deixar de pensar? Porque se a gente deixar os conceitos de Deus, de imortalidade, de liberdade, né, a gente não é ser humano. Aí, o que é que ele vai dizer, né? Na dialética transcendental, Kant questiona os argumentos do velho racionalismo, que tinha no velho racionalismo. Mas, no velho racionalismo, esses conceitos eram tidos como conceitos de conhecimento. Kant vai, não, conhecer não, vão ser conceitos para a gente pensar. Tá certo? É aquele pensamento que o nosso amigo Moro acabou de falar aí, né, no início, né, que continua, ou pelo menos tinha na Petrobras, né? Aqueles caras que tinham um pensamento, seja o que for, de levar a empresa para frente. Tá certo? Eu acho que também teve um pouco nos 4 anos do Bolsonaro. Né? Um pensamento positivo, vamos dizer assim. Então, também o significado do conceito kantiano de dialética não nos é familiar. Resgatando o sentido original da palavra, Kant pretendeu, com ela, designar os argumentos pró e contra presentes em uma controvérsia. Kant mostrará como as questões sobre a existência de Deus, a tese da imortalidade da alma e do livre-arbítrio humano, dispõe de um conjunto de argumentos igualmente sólidos, tanto para justificá-las como para contestá-las. Para abandonar o terreno da experiência, a razão aí se perde em meio a contradições insolúveis. Por quê? Porque como esses conceitos da dialética, eles não estão presos à nossa experiência, né? Eu posso acreditar em Deus, mas tem gente que não acredita em Deus, né? Então, há o que se chama dialética, que não se resolve. Né? Tem o lado da positivo e o lado negativo. Certo? Isso tem muitas contribuições para o futuro da filosofia. Em Hegel, que a gente vai ver, por exemplo, ele vai resolver isso com a tal de uma síntese, né? Tese e antítese, que tinha em Kant, em Hegel vai aparecer uma síntese, né, que o Marx vai aproveitar bem isso lá na frente. Então, essas contradições insolúveis são a parte principal da dialética, certo? Que a metade do livro Crítica da Razão Pura trata disso, tá certo?
Se você não consegue tratar de Deus de uma forma racional, aí entra a teologia que trata, né, do ponto de vista da fé, né? Aí vem a célebre antinomia entre fé e razão, que vem desde a Idade Média. Continuando. Na crítica da razão pura, Kant finalmente empreende de forma cabal sua revolução da forma de pensar. Isso é a tal famosa Revolução Copernicana, certo? Trazer o polo do conhecimento não vai estar mais no mundo, mas vai estar no sujeito. Ele aplicará à razão a mesma solução que havia encontrado para a percepção sensível em sua dissertação. Pertence às lentes do conhecimento, com as quais apreendemos o mundo, não apenas o tempo e o espaço, mas também o modo como ordenamos o mundo com a ajuda dos conceitos. Por exemplo, seríamos nós que transportaríamos as coisas a relações de causa e efeito, ou seja, projetaríamos tal relação sobre os objetos e processos. Grosso modo, Kant compreenderia o processo de conhecimento da seguinte forma. Veja que eu vou repetir já o que eu já disse. Receberíamos impressões sensíveis, múltiplas, o material bruto, sem o qual não adviria nenhum conhecimento. E o que vem de fora. O que vem de fora a gente tem que conceituar, tanto do lado perceptivo como do lado conceitual, né? Esse material que vem de fora, que é o material bruto, seria modelado como um objeto do conhecimento ao longo de várias etapas. Primeiro, graças a uma estruturação espaço-temporal, e, em seguida, por meio do emprego dos conceitos do entendimento. Está vendo? Aquilo que vem de fora, a gente tem que pegar nossos filtros, primeiro o filtro sensível, depois o filtro do entendimento, e conceituá-lo como ciência. E Deus, por exemplo? Deus não dá, né? Nem a alma, né? Então, isso aí entra na dialética, né? É o que ele vai falar aqui agora. A certeza sobre o nosso conhecimento empírico se fundamenta, portanto, no fato de que os homens são providos de um arsenal de ferramentas conceituais com as quais eles constroem o mundo. Veja bem, coisa interessante. A filosofia de Kant nos ensina que o mundo não está dado, nós construímos o mundo. Tá certo? Isso é uma coisa muito boa. O mundo não está dado, nós construímos o mundo. Certo? Por quê? Porque aquilo que vem de fora, a gente vai conceituar. Certo? Isso é uma coisa espetacular. E muita gente, principalmente aquele pessoal que ainda está no mundo pré-copernicano, né? Nunca percebeu isso, né? Que a gente estuda engenharia, por exemplo, já nessa nova linha, mas pelo menos eu nunca tive um professor que sabia disso e explicou isso para os alunos. Não é? Isso na maioria das ciências. Aquilo a que chamamos de mundo, veja bem, aquilo que nós chamamos de mundo, não seria algo que se encontraria diante de nossos olhos, mas algo em cujo surgimento teríamos participado ativamente. Perfeito? Estão percebendo? Que isso é o que as pessoas hoje chamam de construtivismo. Tem muito isso na pedagogia. Não atrapalhar com daquele sujeito que faz pedagogia, o petista, todo mundo reverencia ele, Paulo Freire, não é aquilo que se trata. A gente está falando de pedagogia séria, né? Aqui se encontra o cerne da nova teoria do conhecimento de Kant. 2 pontos, vou ler aqui. O conhecimento não seria
nem a apreensão passiva de dados, nem o resultado de uma análise puramente lógica. Quer dizer, o conhecimento não é nem somente teoria, nem somente prática, é uma mistura dos dois. Tá? Ele seria, na verdade, o processo no qual os dois lados intervêm. As impressões que recebemos do mundo exterior e a ordem estabelecida nessas impressões pelos homens, com a ajuda de suas ferramentas de conhecimento. Nenhum desses dois lados poderia isoladamente produzir conhecimento. Entenda-se aqui conhecimento como ciência, né? Nas palavras de Kant, percepções sem conceitos são cegas. Quer dizer, prática sem teoria é cega. Né? Prática sem teoria é cega. Eu preciso de um engenheiro para ensinar a teoria para o mestre de obra, digamos assim. E teoria sem prática é o inverso, né? É o quê? Deixa eu ler aqui, para não me perder. Quer dizer, prática sem teoria, né, é cega, né? E teoria sem prática é vazia, é lógica pura. Tá certo? É a mesma coisa de eu estudar matemática, passa a vida toda estudando matemática, né? O cara vai ficar doido. O engenheiro, pelo menos, aplica a matemática na prática, né? Mas o matemático passa a vida inteira só na teoria. A matemática é uma teoria praticamente pura. Nas palavras de Kant, repetindo aqui, percepções sem conceitos são cegas, e conceitos sem percepções são vazios. Apenas sua atuação conjunta constrói o mundo do nosso conhecimento. Podemos estar seguros desse conhecimento porque nós mesmos participamos da construção desse mundo, construtivismo. Este mundo do conhecimento, que assim se constitui, é denominado por Kant mundo dos fenômenos. Né? Agora vamos ver uma separação interessante aqui. Né? Ele é, portanto, o mundo que aparece em nosso conhecimento. Não poderíamos saber como o mundo realmente é. Ou seja, porque a gente só vê fenômenos. O mundo como ele é inacessível para a gente. O que a gente vê é o mundo que passa pelos nossos filtros, né? Que nós construímos. O conhecimento não nos faculta nenhum acesso ao mundo das coisas em si. Quer dizer, o mundo não é o mundo das coisas em si. O nosso mundo é o mundo das coisas para nós. Perceberam? Não é das coisas em si, é das coisas para nós. Em sua dissertação, Kant ainda admitia que tal acesso fosse possível entendimento. Com a crítica, tal ideia é abandonada. O entendimento permanece baseado inteiramente no mundo fenomenal. É a razão que questiona sobre o mundo das coisas em si. E justamente por haver ultrapassado o mundo dos fenômenos, ela será incapaz de produzir resultados seguros. Esta é, portanto, a despedida definitiva da ideia de que exista um mundo verdadeiro em um sentido absoluto, pois a verdade é, a partir de agora, uma verdade apenas relativa. Não existe verdade absoluta. Tá? Porque não existe o mundo, a realidade não nos a gente não capta ela. O que a gente estuda em ciência, a ciência é o mundo dos fenômenos. Tá? Toda ciência é o mundo que tem os anteparos que nos permitem perceber o mundo que não é o mundo real, né? É o mundo para nós. Nada podemos saber, portanto, sobre a aparência de um mundo que se encontra além das nossas condições de conhecimento, ou seja, o mundo das coisas em si.
Essa tese, Kant produziu, com essa tese, ele produziu um verdadeiro choque entre muitos de seus leitores. Para o poeta von Kleist, um dos primeiros leitores, ela significou, antes de tudo, a perda de uma orientação segura sobre o mundo. Em carta dotada de março de 1801, Kleist chegava às seguintes conclusões a partir da teoria de Kant. Se em vez de olhos os homens possuíssem óculos com lentes verdes, eles julgariam que todas as coisas que viam através dessas lentes seriam verdes e seriam incapazes de decidir se seus olhos lhe mostrariam as coisas como elas são ou se o que nelas apareceria, em vez de lhes pertencer, pertenceria sim a seus olhos. Certo? Não podemos jamais concluir se o que chamamos verdade é a verdade efetiva, ou apenas o modo como ela se apresenta a nós. Se este último for o caso, então a verdade que aqui cultivamos não mais existirá após a morte, e todo o esforço para construir um patrimônio espiritual que nos acompanha até o túmulo terá sido em vão. Meu maior objetivo naufragou, e agora não tenho nenhum outro mais. Então, ao conhecimento está vedado o mundo das coisas em si. Mas como é que a gente vai continuar a falar de Deus, de alma, de imortalidade, se eu não posso conhecer isso? Aí ele vai entrar numa outra área aqui, que tem uns 5 parágrafos que eu vou ler, e não é mais o mundo do conhecimento, é o mundo da ética. Né? Então, o locus apropriado para você tratar desses assuntos, né, que estão além do conhecimento, é o mundo da ética, ao qual você pode falar com mais propriedade de Deus, da imortalidade, da liberdade, etc. Né? E já vai até exceder o livro que a gente está estudando, que é a Crítica da Razão Pura, que ele vai pular para um outro livro chamado Crítica da Razão Prática. Portanto, vou ler aqui. Né? Portanto, será que a crítica da razão pura acabaria por condenar a morte da razão? É uma coisa muito interessante, né? Que há 300 anos se fala na morte da razão. Né? A gente tem que compreender isso de alguma forma depois. E isso é temática filosófica do século XX e até agora do século XXI. Né? Conceitos como Deus, liberdade e imortalidade não passariam de palavras vazias? Kant respondeu negativamente a essas questões, pois, ao fim de sua obra, na chamada doutrina transcendental do método, ele encontrará um novo emprego para a razão, emprego que acredita será mais confiável. Quais? As ideias racionais de Deus, liberdade e imortalidade já não servem como objetos do conhecimento, porém continuam como ideias reguladoras necessárias para a nossa condução moral. Certo? Segundo Kant, necessitávamos de tais ideias como fio condutor de nosso comportamento, porque à sua falta teríamos de abrir mão de uma percepção de nosso próprio ser como ser moralmente imputável, irresponsável e de nossa confiança em nossa ordem universal e moral. Quer dizer, nós temos uma personalidade moral que nos garante, né, que mesmo Deus, não sendo mais tema de conhecimento, vai ser tema ético, tema da nossa conduta humana. Portanto, tem grande valor, né, embora muita gente não creia nisso, mas uma das coisas mais importantes do mundo, né, é você ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que seja ética, né? E isso vai levar a filosofia, o pensamento, segundo Kant, à plenitude. Por quê?
porque é na área de ética que você eleva seu pensamento ao mais alto patamar. Não é que na ciência não tem a razão, né? Mas a razão que você usa na ciência é uma razão que Kant chama de entendimento, não é a razão full-time ainda, vamos dizer assim. Só existe responsabilidade quando pressupomos a liberdade da ação. Nossos imperativos morais, nos quais se expressa nossa liberdade, são, assim, produtos da razão pura. O exemplo mais conhecido dessa tese é a lei fundamental moral de Kant, que é o imperativo categórico, que não será formulado na crítica da razão pura, mas na fundamentação da metafísica dos costumes, 4 anos mais tarde, e que reza: haja de tal modo que a máxima de tua ação possa se constituir em uma lei universal. Na medida em que acata tal regra racional, o ser humano se mostra como um ser que não se subordina apenas às leis da natureza, sendo também, como menciona Kant em sua crítica, parte de um mundo moral. Quer dizer, nós, como seres humanos, estamos ligados tanto à natureza, de uma forma científica, quanto à moral, de uma forma metafísica, né? Isso é o fulcro da religião, né? Ligar a natureza com um pé na natureza e outro pé na ética. Então, já caminhando para o final, né? Como seres de conduta moral, também não poderíamos abrir mão da crença em Deus e na imortalidade da alma. Para Kant, esses conceitos constituem a única garantia de que podemos esperar uma reconciliação entre moral e bem-aventurança em uma vida após a morte. Tá certo? Então, a questão da fé, ela entra aí. Kant não joga a teologia no lixo, como muita gente acha, né? Ele abre um espaço para a teologia, né? Não mais no mundo da razão, mas no mundo da fé, né? Com essa tese, Kant não pretendia vencer o abismo que separaria a crença do saber. As ideias da razão continuavam pertencentes ao incognoscível mundo das coisas em si. Mas, por meio de sua capacidade de agir moralmente, os homens se veriam ligados a este mundo, ligação esta que justificaria sua crença nessas ideias, né? Vale frisar aqui, né, que esse Papa que acabou de falecer, emérito, né, Bento XVI, era uma das temáticas mais importantes deles, era essa questão kantiana, né, do abismo que existe entre razão e fé, né, que é um tema secular, né? Era uma ideia bastante disseminada no século de Kant, aquela de que os fundamentos morais tinham em Deus sua principal sustentação. Aparentemente, também Kant não desejava fechar totalmente as portas para a religião. Após haver demonstrado aos teólogos que todas as suas chamadas provas racionais sobre a existência de Deus estavam construídas sobre um terreno movediço, ele se dispunha a conceder-lhes um prêmio de consolação. E aí ele vai citar o seguinte: ainda que a metafísica não possa ser o alicerce da religião, ela deveria permanecer sempre como seu baluarte. Porém, nem mesmo este consolo conseguiu evitar que a crítica da razão pura fosse vista até hoje como o mais importante atestado do divórcio entre filosofia e teologia. Isso não está muito certo, né? Porque há controvérsias, né? Aqui ele está colocando aqui vamos dizer assim, um divórcio entre filosofia e teologia, mas não foi isso que Kant disse.
né? Tanto é que eu acabei de mostrar a temática do Papa Emérito, né? E aqui eu vou para o parágrafo final, que é um pouquinho de história, né? A Crítica da Razão Pura foi publicada na sua primeira edição em 1781, por Johann Friedrich Hartnor, um antigo aluno de Kant, que havia fundado uma pequena editora em Riga, uma cidade da Estônia, né? De início, a obra não obteve nenhuma repercussão. Era necessário, primeiramente, que seus contemporâneos fossem capazes de digerir uma obra tão abrangente e complexa. Contudo, ao fim do século, o ano já de 1800, né, no fim do século dele, já se impunha como a corrente hegemônica na Alemanha. Não só a filosofia de Schopenhauer, que considerava a Crítica como o livro mais importante da nova história da filosofia europeia, mas também o idealismo alemão de Fichte, Schelling e Hegel terão em Kant o seu ponto de partida. A gente vai ver Hegel, né, depois. Além disso, a própria literatura alemã clássica do período chamado de Romantismo, por intermédio de Schiller e Kleist, também deram seguimento. No século XIX e século XX, os chamados novos kantianos, como Hermann Cohen, Leonard Nelson e Ernest Cassirer, dialogavam diretamente com Kant. E uma coisa interessante para vocês saberem é que o grande filósofo francês do positivismo, chamado Auguste Comte, né, foi um dos seguidores de Kant, certo? Ou seja, a filosofia do positivismo, em grande medida, né, ela, principalmente no lado epistemológico, ela segue Kant, né? E o Comte é já do século XIX, né? Finalizando, e aí está o epílogo mesmo. A longo prazo, dois aspectos da filosofia de Kant se mostraram particularmente importantes. Primeiro, a postura crítica, veja os nomes dos livros principais, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática. Essa postura crítica, que impõe à razão a prova da experiência. Em segundo lugar, o outro aspecto, a ideia de que nosso saber a respeito do mundo é uma construção da qual o homem participa ativamente. Esta é uma tese que deu frutos tanto na moderna teoria do conhecimento, quanto nas modernas teorias linguísticas e científicas. Por fim, ao mesmo tempo que criticou a arrogância da razão humana, Kant revelou a sua criatividade e capacidade. Com sua crítica da razão pura, Kant forçou a metafísica a trocar para sempre o firmamento da especulação pelo terreno sólido do exame crítico. Ponto final. Então, foi é isso que eu digo, né? Se você pegar as 10 obras dos grandes pensadores mais importantes, isso em todos os tempos, certamente esse livro que a gente está falando está entre os 10. Eu colocaria entre os 5, mas vamos atender aí né?
É muito importante mesmo. Está aberto para perguntas, professor? Tá, sim. Então, vamos começar aqui. Essas 12 categorias, o senhor tem elas nominadas? Tem. Deixa eu pegar aqui. Achei tão interessante isso, viu? Deixa eu pegar o livro, que eu passo, abro e passo para você. Essas categorias, ele usou Aristóteles. Aristóteles já tinha 10, Kant usou 12. Certo. E a diferença é que Aristóteles dizia que essas categorias eram categorias que estavam no mundo, né? Eram leis, Claro. leis do mundo, né? Leis da física. Certo. E Kant vai dizer que não, elas são leis da nossa mente, né? Inverteu. Fruto da nossa percepção. Claro, professor, nada mais lógico, né? Nada mais lógico. Ele estava totalmente correto, né? Ou seja, não eram coisas que existiam no mundo, eram coisas que estavam no mundo, mas que passavam a existir somente através da gente. Porque é a gente que constrói o nosso mundo, né? E no dia que a gente morrer, acabou. Acaba. Acabou. Legal. Quais foram as 12 categorias, professor? As 12, né? Tem as de quantidade, que são 3. Vamos lá. Quantidade. Tem as 3. Unidade, pluralidade e totalidade. Unidade, pluralidade e totalidade. Depois vem mais 3 de qualidade. Sim. Que são realidade, negação e limitação. Realidade, negação e limitação. Depois vem mais 3 de relação, que são causa e efeito, substância e ação recíproca. Essas são categorias que Newton usou, né, na física dele. Certo. E, por último, as 3 de modalidade, que são possibilidade, existência e necessidade. Para entender onde elas entram na formação da ciência... Possibilidade, existência e... necessidade. Certo? Certo. Está aqui, né, no nosso livro, né? Certo? Crítica da cultura. Maravilha, professor. Muito obrigado. O senhor falou que o pensamento, que Kant falava, né, que o pensamento é transcendental. Eu queria entender melhor esse conceito, transcendental. Vamos dizer assim, o que é transcendental é um aparato lógico, né? Por exemplo, ele é somente a forma, ele não tem conteúdo. Quer dizer, eu tenho o lado transcendental em 3 instâncias, tá? Que primeiro é a instância da sensibilidade, que são o espaço e o tempo. Quer dizer, o espaço e o tempo precedem a nossa sensação das coisas, né? Certo. Depois, na instância do entendimento, eu tenho essas 12 categorias que são transcendentais, que eu acabei de citar para você, tá? Depois, na instância da razão,
eu tenho as 3 ideias que eu já citei também, que são as ideias de Deus, de imortalidade e de liberdade, que são as ideias da razão pura, que são também transcendentais. No âmbito geral, né, essa questão do transcendental que ele define de 2 maneiras. Primeira, essas 3 coisas que eu te citei são condições de possibilidade do conhecimento. Isso é transcendental. Elas vêm a priori, independente dos conteúdos, né? Ou seja, para mim ter conhecimento, eu preciso de espaço e tempo, que são a priori, eu preciso de categorias, que são a priori. E, para mim definir que Deus, alma e mundo não são ciência, eu tenho que ter, né, as ideias da razão, que são transcendentais. Quer dizer, usando a definição que está no próprio livrinho que eu li para vocês, né, vamos ver, ele chama, né, vamos ver aqui, por transcendental, Kant pretendeu designar as ferramentas do entendimento que os homens trazem consigo, ou seja, são as condições de possibilidade do conhecimento, como ele se expressava de uma forma um tanto difícil, né? É uma linguagem muito filosófica mesmo, né? Quer dizer, ainda está antes da ciência, porque a ciência é algo que tem conteúdo, né? Ele está falando de algo que é a priorístico a ciência, ou seja, precede a ciência. Por isso é filosofia, né? Agora, isso impacta totalmente a filosofia antes dele, que não tinha esse termo transcendental, tinha um termo transcendente, né? Que os padres usam muito, né? O senhor falou que ciência é mistura de sensibilidade, que é espaço e tempo, né? Que é priorístico, com categoria. Mas não teria que incluir razão também, não? Com categoria e razão. Certo, mas o entendimento, as categorias, é uma razão. Já é a própria razão. Já é a própria razão, mas é uma razão mais peba, vamos dizer assim, né? É uma básica. Razão básica. Mais básica, mais científica, não é ainda razão filosófica. Entendi. Está entendendo? Estou entendendo. Ou seja, vamos dizer, tentar dar outra definição. A razão todos nós temos, é o que nos faz seres humanos. Por isso todos nós pensamos em Deus, ou negamos, ou acreditamos ou não. O entendimento é o que nos diferencia. Você quis ser militar, estudou engenharia, e há outros preferem outra carreira, outro tipo de ciência, né? Ou seja, o entendimento diferencia as pessoas, porque uns são mais ligados à ciência, portanto, eles não se ligam tanto nas questões religiosas, né? Mas a razão é o exagerar no entendimento, vamos dizer assim, é quando o entendimento chega à sua finalidade, vamos dizer assim. Vou te dar outro exemplo aí. Digamos, a física. A física, ela tem... Quais são as causas da física? A física de Newton é muito ligada a choque de partículas, né? Uma causa a outra, né? Massa, velocidade, esse tipo de coisa. Mas tratam de causas mais próximas. A razão trata de causas mais longínquas, Deus, né? Coisas mais elevadas, certo? Coisas mais filosóficas.
né? Então, tudo começa com a sensibilidade, passa para o entendimento, depois vai para a razão. O professor, e Kant não considerava Deus, liberdade e imortalidade da alma como sendo coisas do mundo, tá certo? Ou considerava? Seria coisas que você não pode conhecer. No entanto, você pode pensar nela. Posso pensar, Pode pensar nela. mas realmente não é fácil de realmente captar a ideia de forma completa, vamos dizer assim. Não é fácil. Vamos dizer assim, Valério. Eu duvido que tenha algum cachorro que pense. O cachorro, no máximo, ele aprende pela sensibilidade. Alguns têm um certo entendimento, mas razão só nós humanos. Né? Tá certo, tá certo. Só, professor, daria para esclarecer razão, raciocínio e pensamento para nós? É parecido, muitas três coisas bem parecidas, né? Porque razão é quase lógica pura, né? Se você for estudar os medievais, você está confundindo razão, raciocínio, aquela coisa que você falou um outro dia aí que chama silogismo, né? Silogismo, né? É um juízo bem cumprido, né? Que tem, né? E pensamento, né? O que é pensamento? É uma coisa pura que não pode misturar com experiência. Então é a razão também. Né? O pensamento poderia abranger os dois, seria isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando Kant fala de entendimento, é porque tem sensação misturada. Quando ele fala em razão, é porque não tem sensação misturada, aí já é pensamento já independente de qualquer coisa a posteriori, né? Que tenha conteúdo, que tenha experiência. É sempre a priori. Todos os filósofos têm isso. Agora, em Kant, isso é mais saliente, né? Porque isso faz parte do grosso da teoria dele. Sim. Né? Por exemplo, se você for voltar para estudar Platão, que é o pai de todos, né? Aí você vai ver que o mundo das ideias de Platão, que é o mundo fora da caverna, era um mundo só de ideias, né? Seria a razão de Kant, né? Guardadas as proporções, a gente não pode dizer que são iguais. Para você comparar um filósofo com outro, ajuda muito, mas às vezes atrapalha. A gente está fazendo assim, nós estamos estudando lá com os padres, vamos estudar Hegel, e por coincidência estou até aproveitando para mim não ficar muito longe, porque Hegel ele dá total força à razão. Para Hegel, filosofia e ciência é a mesma coisa. A gente acabou de ver que em Kant se separa a ciência de filosofia, né? Deu para perceber bem, né? Sim. E Hegel não separa. Certo? Então, por isso que a teologia gosta tanto de Hegel. O professor, já atropelando Hegel, se me permite, o que é que ele fala de Deus, liberdade e imortalidade da alma? Digamos assim, ele é totalmente diferente, porque eu não sei lhe adiantar. Mas ele prova a existência dos três? Não. Não, ele vai falar um termo que chama absoluto. Certo? Entendi. Deus, para ele, é espírito. Quer dizer... É espírito. É espírito, né? Esse coisa espírito, que não se vê. Coisa que não se vê. Permeia tudo, sabe?
Quando a gente for ler ele, aí a gente vai ter condição de comparar As duas visões, as de duas Kant e Hegel. de Hegel, né? E depois você vai poder comparar com Marx, né? Aí começa a zona toda que Marx vai botar o comunismo no meio. Tá certo. Porque o Marx vai dizer que é o Estado, né? O Estado é Deus, né? Já pensou? Nosso amigo cachaceiro gosta do Estado, que é estatizar tudo, né? Mas, de repente, ele tem razão por dizer que é no mundo transcendental. Então, cada um vai perceber como quer, né? Ou Não, como pode. professor, essa turma da esquerda, eles, por ideologia, já mataram mais de 120 milhões de seres humanos, certo? E eles acreditam no construtivismo, professor, que eles estão construindo um mundo novo. Um mundo novo. E Pois é. se você não concorda com eles, guilhotina, ou então prisão. Primeiro vai para a prisão, depois guilhotina. E estão nessa até hoje, e não desistem. Já mataram mais de 120 milhões, não desistem. Todo dia tem gente morrendo, ou na Venezuela, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte, ou na Nicarágua, que são hoje as expressões maiores do comunismo, né? Todo dia tem gente morrendo por conta disso. Eles falam que estão construindo um mundo novo. Então, se você não concordar, prisão ou cadafalso, ou sei lá eu, forca, sei lá eu como é que eles matam. No tempo de Cuba, era um tiro na cabeça, né? Mas é impressionante. E tem gente defendendo essas coisas. É impressionante. Tem muito, né? E tem muito, né? Agora, tem muito malandro esperto, viu, professor? Por exemplo, o ladrão cachaceiro, ele é esperto. Ele defende isso, mas para ganhar dinheiro. Ele consegue transformar isso em dinheiro do bolso dele. É muito malandro, é muito esperto. E isso nasceu com ele, porque ele não estudou. Ele não estudou isso, ele é ignorante, mas nasceu com ele essa capacidade de perceber dessa forma. Aí, pessoal, mas legal a aula, né? A gente vê outras nuances sobre Tem uma coisa muito interessante, Valério, você acabou de falar que nos anos de 2004, 2005, 2006, eu ia muito em João Pessoa. Eu estava terminando o doutorado e tinha umas aulas lá. E eu observava que de 11 da manhã até 1 da tarde, os professores da UFPB ensinavam teoria marxista para o pessoal do MST. Olha só. Era um convênio que tinha lá. Certo, eu lembro disso. Certo? Na época, portanto, do primeiro, segundo mandato do tal do Lula, né? Isso, na maioria das universidades, tinha isso. Tinha, Universidade Federal lá da Paraíba. Federal. Eles pegavam aqueles professores marxistas, que é só o que tem, e que tem mais capacidade de pedagógica, vamos dizer, que não é uma coisa fácil também, ensinar esse pessoal grosso, né? Tem que ter uma metodologia boa, né? Tem que ser um cara que tem uma boa pedagogia, e, no instante, eles fazem a cabeça desses caras. Alá Paulo Freire, né, professor? Alá Também, Paulo Freire. né? Só ficar na superfície, né? Superfície. É. Não adianta o cara querer aprofundar, porque não vai conseguir mesmo. Tem como. Quer dizer, isso é um verdadeiro crime, né? E eles viram soldados em prol dessa ideia. E eles partem para cima. Eles partem para cima. É um verdadeiro crime, né? Porque é muito fácil fazer a cabeça dele. Professor, eu estou em sala de aula e eu vejo os professores que estão lá fazendo a cabeça dos meus colegas. Estou lá, estou vendo. A falar nisso, uma boa notícia. O coordenador do curso foi demitido. Porque ele permitia esse tipo de coisa lá. Eu, inclusive, na avaliação que eu fiz do curso,
coloquei lá que o curso deveria ter Kant e filósofos que contribuíssem para a educação do advogado, e não por questões ideológicas. A ideologia não. Ideologia é uma questão de opinião. Questão de opinião. E agora eu estou até agora aprendendo a falar melhor de Kant. A próxima avaliação eu vou botar Kant lá, sabe? É uma boa notícia, que isso na Universidade Federal é impossível. É impossível, é verdade. Eu fui há pouco tempo, há um mês atrás, em Garanhuns, e conheci um bom advogado aqui de Natal, e ele tem uma filha mais nova que quer fazer arquitetura. Ele disse para mim, olha, vai entrar na particular. Eu não boto ela... O senhor contou isso para nós. Né? Contou, Mas beleza. Alguma pergunta mais? Fala, Beatriz. O Kant, ele não, vamos dizer assim, explicita a existência de Deus, porém, ele diz que através da razão, né, a gente pode acreditar que existe alguma coisa superior que faz com que as coisas, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, aconteçam. Então, se eu, pela razão, vou pensar nisso, ou seja, me faz pensar nisso, e isso é uma coisa válida, me faz acreditar que Deus existe. Ou seja, ele não diz que existe, mas ele te dá razões para que você acredite que ele existe. É isso mesmo? Porque chega um ponto que entra algo que a gente falou aqui de dialética, né? Sim. Como é muito distante para nós que somos seres finitos, né? Aí sai do nível do entendimento, portanto, daquela verdade que você consegue entender, né? E passa a ser, digamos assim, uma dialética, ou seja, um jogo de aparência em que uma parte diz que sim, a outra parte diz que não, né? E aí é uma aparência que ele vai citar na dialética, que é outra grande parte do livro, não é uma aparência besta, é uma aparência real, que é para todo mundo. Né? Muitos acreditam na permanência da alma, né? A segunda vida, mas muitos não acreditam. Né? Quer dizer, é mais uma briga entre o racionalismo e o empirismo. E Kant caminha nessa via, terceira via, digamos assim, né? Mas, digamos assim, apesar dele não falar que existe, ele consegue dar explicações para quem, vamos dizer assim, acredita que possa existir uma entidade, um ser ou algo superior que explica muitas coisas que seriam inexplicáveis. É isso? Mas que não está mais no campo do conhecimento, está no campo da razão. Eu não posso fisicamente mostrar, mas eu posso intelectualmente entender. Exatamente, exatamente. Você pode entrar numa igreja, digamos assim, e praticar, entrar numa área lá onde você possa exercer alguma ação prática, mas não teórica, né? Assim, pastoral, tem vários pastorais né, na igreja. A igreja é craque nisso, né? A igreja cristã, né? Mas ele não deixa em aberto isso aí. Quando ele quando ele entra no aspecto transcendental, ele diz, se eu entendi que cada um tem a sua percepção da coisa, quando ele fala de Deus, por exemplo, ele não diz que existe. Ele diz que nesse raciocínio transcendental, pode dizer, a existência de Deus é uma possibilidade. É uma possibilidade. Assim, Deus, ele não afirma que existe e nem que não existe. O que permite a cada um continuar na sua crença, existência ou não, céu. Perfeitamente. Aí fica em aberto, né, para mim. Perfeitamente. É tudo assim, Marta, está no livro, né? Se você quiser. Bem, vamos estudar
digamos assim, daqui a 3 meses vamos estudar Kant e a questão de Deus, né? Aí você tem que ir no livro, pegar aquela parte que ele faz a temática de Deus, né? Que já é outra coisa, é um livro extremamente denso e extenso, né? Fala de tudo, né? Sim. Como qualquer livro de bons, grandes pensadores, né? E assim ele fala de Deus na teologia, portanto é um livro de teologia também. Ele fala da alma na psicologia e fala da liberdade do mundo na parte de cosmologia, tá certo? Então, tudo isso é parte da dialética transcendental. Tá? Ou seja, ele recupera toda aquela velha discussão que, a rigor, começou com o tal de um Santo Anselmo no século XI, certo? Foi o primeiro a provar a existência de Deus, um teorema, que eu não lembro o nome, Santo Anselmo de Cantuária, que era um inglês do século XI, aí perto de você. Aí, Cantuária, acho que é só atravessar o... É só atravessar a Mancha, né? Atravessar a Mancha e já chega lá. Já chega lá, né? É. Mas um professor que eu tive, ele provou a existência de Deus dizendo que esse universo tão perfeito não pode estar lá se eu saio de casa, eu encontro, quando eu volto na minha mesa, um chá, alguém fez. Então, eu não posso admitir que o universo venha do nada, nem por acaso. É tão bem organizado que eu sou obrigado a admitir uma inteligência superior por trás disso. Essa é a prova que eles chamam de prova ontológica, né? Tem 3 tipos de prova: prova ontológica, prova cosmológica e prova teleológica. Essa prova teleológica é aquela que está em todos nós, né? Se existe esse universo todo perfeito, que as leis, tudo funciona, é porque existe algo por trás disso que se chama Deus, né? Mas aí, se você for com essa conversa com os padres, mas você está falando, mas eu prefiro acreditar tendo fé. Acreditar sem explicar, né? Sem usar a razão, né? Sim. Interessante. Beleza. Mais alguma pergunta? Os corujinhas querem perguntar? O Moro. Abre seu microfone, Moro, senão você não fala. Não abriu ainda não, Moro. Será que você não tem que usar óculos? Está embaixo. No meu está embaixo à esquerda. Abriu agora. Gente, o negócio é o seguinte: eu tenho que sair em 1 minuto, que eu tenho um compromisso daqui a 4 minutos. No que faz muito bem. Faz muito bem. Nós também estamos saindo. Pedir licença a vocês aí, agradecer muito. Beleza. Professor, muito agradecido. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira, né? Deus abençoe todo mundo aí. Que Deus tenha piedade do brasileiro. Obrigado, professor. Uma boa semana para todos. Um abraço a todos aí. Um abraço aí a todos.